começar. Vamos? Pode ser chegar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Chegar. Vocês encontram a gente @podecomdemudo-se-chegar no YouTube, Spotify e no Instagram. Hoje a gente vai falar sobre sexualidade pós-maternidade. É isso? Vamos tentar pelo menos. Vai ser mais acho que um devaneio. Eu acho que quem começa nessa introdução é a Aline, né? Porque todo mundo acha que ginecologista sabe tudo de Sexo. sexualidade. Um episódio que tem tudo pra engajar, mas não vai ter nenhum engajamento. Vai ter sim, que me foi solicitado esse assunto. Tá? É verdade, foi um tema solicitado. Sexualidade no pós-parto. Eu acho que esse é um assunto que eu converso muito no consultório de um jeito muito fora da casinha, assim, porque as pessoas acham que o ginecologista, que sexualidade é sexo, né? Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sexo a gente usa não só para relação sexual, mas o sexo, né? A genitália. Qual é o sexo do bebê, né? Eu falo, hoje em dia, só depois dos 18 anos você vai saber e olhe lá. Mas e a gente atribui muito isso, sexualidade com sexo, né? Muita mulher vem no consultório, o sexo não tá bom. Como se eu fosse ter uma resposta, como se a sexualidade fosse uma coisa relacionada ao aparelho genital. Tem um problema, né? Mas será que muitas mulheres vêm com essa demanda por conta da via de parto? Será que a via de parto mudou alguma coisa em mim que eu não sinto mais como antes? O que eu sinto né? é que, às vezes, no consultório, eu não sou especialista em sexualidade, mas elas falam sobre isso porque é um espaço de escuta. Porque lá é um espaço de intimidade, porque eu ouço. E a sexualidade é uma dimensão, né? Luísa gosta de falar de puerpério. Para mim, sexualidade é uma coisa tão grande como o puerpério. Sim. É um aspecto da dimensão humana. E tem muita coisa envolvida na sexualidade. A gente falou desde a introdução alimentar, que é como você começa a se relacionar com prazer. E a gente ainda, hoje, a gente vive num mundo de muita liberação, autoconhecimento, que a mulher pode buscar o sexo quando ela quer, e nem sempre foi assim, né? Esses dias eu vi o conceito de família. Eu acho que nós, mulheres, já na nossa idade, dos 30 e poucos, né? Ou 30 e muitos, mas a gente já foi criada com, assim... uma liberdade sexual maior. Mas mesmo assim, ainda com muitos tabus, assim. Sim. Por exemplo, assim, o que eu vivi foi um machismo real, assim, de que... Na época que você era adolescente, jovem, de né? que os homens poderiam tudo e a gente e não. as mulheres nada. Cada beijinho na boca que eu dava era um falatório horrível lá em casa. Que não poderia ter então, muitos parceiros e tudo mais. Quem nunca? Eu ouvi quando eu ia tomar banho de lagoa, tinha uma lagoa onde eu morava, e a minha mãe falava comigo, com minha amiga Priscila, vocês vão ficar falada, porque a gente às vezes saía para andar de bicicleta e depois ia tomar banho lá na lagoa de roupa. Jesus, então o seu foi pior do que o meu. Mas então, eu acho que a gente já foi não tanto quanto antigamente, mas um pouco reprimida aí. Tipo assim, minha mãe, não tô condenando, foi o que ela... E a minha mãe era muito à frente da época, eu posso até repetir aqui várias coisas que ela me falava, mas... Uma coisa que ela falava assim, você não pode ficar muito sensual, não. Então, assim, aí às vezes você tá dentro de 4 paredes, assim, você não fica com medo, né? Com medo da sua sensualidade, né? Então, assim, sexo realmente muito além, assim, de fazer, né? Penetração ali. Mas continua ali, não, é isso, que no bebê, hoje a gente fala, nesses episódios, a gente falou de mamiferização. O bebê, ele tem uma sexualidade. E você fala essa frase assim, se você tirar essa frase que eu falei aqui fora de contexto, alguém vai ficar, não, o bebê não faz sexo. Quer dizer, o bebê, depois dos 2 anos, a criança, ela começa a entender que ela é menina ou menino pelo que a sociedade espera do comportamento, né? Porque até então a criança, ela ainda nem entende muito bem, né? Que tem uma diferença. Mas se explora também sexualmente, Sim. né? Se toca, Sim. aí ri, percebe sensações quando fica se com toca, pinto duro. fica com pinto duro. E não é sei, um tabuzão, né? É bom tabuzão. Eu ainda vejo muito isso, né? De um bebê
bebê se tocar e o pinto ficar duro e acharem bonitinho, e a menina se tocar ser um problema. Pra que você tá botando a mão na sua perereca? E a gente tem que tomar um cuidado, E, né? na verdade, assim, o sexo está muito na nossa cabeça, né? Porque a criança, ela explora porque ela sabe, que gostosinho, né? Sim. E aí, em algum momento ela vai ter a masturbação. A sexualidade, ela faz parte, né, do indivíduo, desde que ele nasce. E é a busca pelo prazer. Não necessariamente está atrelada ao ato sexual. Eu falo sempre. O bebê para sugar... O ato sexual também é uma construção. O bebê, quando suga... Hoje, a gente sabe, vocês são nutricionistas e pediatras. O bebê, para sugar um crossfitão, é um grande esforço. E a gente não faz coisas que demandam muito esforço se a gente não tem uma recompensa. Por que ele continua sugando? Porque é prazeroso. Então, além do alimento, né? Além de saciar a fome. Tanto que o bebê suga, às vezes, sem estar com fome. Porque tem muitas fontes. É prazeroso. Então, ali já começa a construção da sexualidade. Por isso que tudo influencia na construção da sexualidade do ser humano. Então, desde momentos primitivos até depois do momento que você começa a conviver com o contexto social. O que sua mãe fala. E a gente é uma rede, assim, tá engendrado. Então, depende muito da época, do contexto familiar, da religiosidade, que a religião sempre, né, o controle da sexualidade era uma coisa, também era controle de natalidade. Então, a religião acabou sempre fazendo muita parte dos contextos sexuais. Por exemplo, na década de 60, quando inventaram a pílula contraceptiva, qual foi a entidade que mais teve papel decisivo nisso? Foi algum órgão de ginecologia e obstetrícia? Não, foi a Igreja Católica, que foi contra, e tanto que falam que a pausa da pílula anticoncepcional foi meio que uma imposição. Não podia a igreja saber que a menina tomava pílula, e viram que quando tinha pausa entre as cartelas, você sangrava. E aí era bom porque ninguém via, né, que a menina estava tomando pílula. Então, e aí muitas mulheres, às vezes, não construíram uma sexualidade saudável porque tiveram privações, assim, quanto ao corpo, e isso impactou. O sexo no passado, se você for ver lá, quando Freud, que foi um cara que falou muito de sexo, a sexualidade durante muito tempo era para procriação. Era normalizado, tipo, a prostituição, porque o homem era autorizado a buscar. O prazer era com a prostituta. Aline, eu tenho uma tia de 80 anos que ela fala que ela fazia sexo, era um lençol com um buraquinho. Era só isso, era um lençol. Não tinha exposição do corpo dela. Não tinha exposição do corpo dela, né? E eu acho que a gente aprende desde muito cedo a não gostar do nosso corpo, né? A não expor e a não gostar. A não expor e a não gostar. Então, eu acho que isso daí faz a mulher também explorar menos o corpo dela. Não sei, posso estar falando bobagem, não estudei nada para esse episódio. Tudo que eu vou falar aqui é da minha cabeça. Não, que pode estar errado. Claro. E aí vocês podem me interromper. Nossa, o de história da sexualidade é um mundo, assim, que você mergulha. Tem livros muito legal. Cara, e a gente fica tão curiosa de falar, então é por isso. E história da sexualidade daria um outro podcast, assim, dá pra chamar alguém. A gente pode falar. A gente pode falar. Eu acho que agora o nosso foco é até no pós-parto, então, isso que eu ia falar, né? Eu acho que toda essa criação para a sexualidade da mulher vai impactar na construção do sexo depois do parto. E durante, porque a gravidez é um momento que tem muita mulher que tem bloqueio com engravidar, e isso tem uma condição, né? Tem tocofobia. E aí você vai procurar, essa mulher vai para terapia e, na verdade, para ela o problema da gravidez é porque a gravidez é a prova inequívoca que você fez sexo. Porque uma mulher grávida, todo mundo olha para ela e tem certeza que ela transou. E isso desperta coisas ali. Então, muitas vezes o problema para a mulher não é ter o filho, mas é como ela lida com toda aquela representatividade sexual que a gestação traz consigo. E durante muito tempo a grávida era a figura, né, que era para ser vista como virou mãe. E a mãe também carrega muito essa coisa, de santidade, né? De santidade, exatamente. Outro dia eu estava até escrevendo isso, que eu não quero ser vista como
santa, né? Porque se você coloca no santo, você não tem direito de errar. De errar. Né? Então, fica muito isso, né? De como mãe, santidade. Mãe sem direito Mas do eu erro. acho que além disso, assim, eu vejo o sexo no pós-parto como uma nova rotina que precisa ser adaptada. Então, além de todo esse contexto de construção de sexualidade, do significado do sexo para aquela mulher, assim como você ter uma rotina nova de tomar banho, de comer, de organizar sua casa, o sexo tem que entrar numa nova rotina, porque você vai estar cansada, sem dormir direito, sobrecarregada, por a nova, né, por um bebê que chegou, que não dorme direito, que depende de você para a vida mamando. Você focada naquele bebê. Focada naquele bebê. E só aquele bebê importa, né? Porque é assim, a gente quer manter aquele bebê vivo, né? É sua obrigação manter aquele bebê vivo. Aí é onde o sexo entra nisso. Isso, exato. Então, duas coisas são comuns. Eu vou até te perguntar porque que essa parte é com você. Ninguém nunca chegou a falar comigo, assim, claramente, né? Porque é muito do bebê, minha consulta, mas assim, que eu escuto, assim, uma é as mulheres ficarem longos períodos sem conseguir fazer sexo e a outra de reclamar de muita dor, assim, de tipo sentir um desconforto muito grande. Durante a E eu acho relação. que esse desinteresse pelo sexo é muito comum quando o bebê nasce, assim, sinceramente, eu acho que a maioria fica num desinteresse muito grande, porque você tá focada num bebê, mas eu não sei no contexto, todo o contexto, assim, tô te perguntando mesmo. E a outra eu vejo muitas relatando dor, mas eu não sei se é a secura também da vagina, se isso também Tem relação. tem relação. Porque, assim, é lógico, você tem prazer, perereca molhadinha, né? Tipo, se você não tem prazer, perereca sequinha. Então, eu não sei se essa dor também vem dessa secura vaginal, se também é do hormônio. Não sei, mas tô te perguntando de verdade, Aline. São duas coisas diferentes. Sexo, penetração, coito e sexualidade. A gente não vê estudos, né? Não tem gente que tem orgasmo dormindo. Então, a sexualidade, o prazer, você consegue ter prazer com o pensamento. Você não precisa ter nenhum outro corpo físico. E a gente não tem hábito de abordar o assunto. Por exemplo, durante o pré-natal, perguntaram para vocês assim, você tem relação sexual? Não. Como que é a vida sexual do casal? Você transa durante a gravidez? Como que tem sido? Isso deveria ser um assunto abordado. Que deveria fazer parte do pré-natal. E mesmo eu tendo até muita liberdade, assim, né, com consulta mais privativa, eu ainda não me sinto falar isso com todas as pacientes. Com todas. Isso é um erro crasso, assim, que deveria fazer parte da rotina, porque o ser humano, a grávida, não é uma barriga. A sexualidade, ela tá durante a vida inteira. Então, a sexualidade está presente no bebê, na criança, no lactante durante a gestação da mulher, durante a puberdade, a descoberta. E a cada fase da vida, a sexualidade vai tendo outras dimensões. Durante o puerpério, tem outras dimensões que já vêm muito em função do que a mulher carregava antes. Então, às vezes, muita mulher vai descobrir, por exemplo, às vezes a mulher era lésbica e foi casada, casou e teve filhos por uma pressão social. E às vezes ela fala, não, depois do parto o casamento acabou. Será que esse casamento existia? Então, é muito complexo. Por isso que eu falei, esse episódio não vai engajar nada, porque a sexualidade não tem como a gente jogar, igual vocês estavam falando de introdução alimentar. Não é one size, não é um tamanho único. Depende. Então, é muito mais quem era aquele indivíduo e quem era aquele casal antes, e isso que vai falar sobre quem eles são, como que é a sexualidade deles depois do bebê. Né? E aí são a organização sexual, a frequência, o quanto que um casal transa, como transa, quando vai ter relação sexual, também depende de acordos sociais. Eu falo isso desde o namoro. Você começa a ficar com um rapaz e aí, de repente, vocês decidem lá que estão namorando. E aí o menino vai e fica com outra pessoa. E aí você descobre. Mas em nenhum momento vocês acordaram que aquilo ali já era uma relação monogâmica, de exclusividade. O meu namoro também foi assim. Vocês começam a ficar e, de repente, vocês falam, mas você está ficando com mais alguém? Quer dizer, como que a linguagem e os relacionamentos, eles também dependem de um pouco de um combinado. Uma comunicação. Uma comunicação.
E às vezes isso já não tem no casal. O mais comum, né, os problemas de sexualidade que eu atendo como ginecologista, na verdade são problemas de relacionamento. Então, uma mulher para ter um problema, e até problemas físicos de sexualidade, por exemplo, o vaginismo, poucos problemas de sexualidade, eles são realmente atribuídos ao corpo, ao aparelho reprodutor. O vaginismo... A gente foi feito para reproduzir, né? Sim. Né? A perpetuação da espécie, né? O vaginismo é quando você deseja ter uma penetração e é incapaz, por qualquer tipo de limitação ali. Então, geralmente, isso envolve uma hipercontratilidade ali do assoalho pélvico, né? O músculo do assoalho pélvico. Por que essa mulher não consegue receber a penetração? Então, mas aí vai uma pergunta sem querer te cortar, mas já cortando. Pós-parto, por exemplo, existe alguma modificação no assoalho por conta da própria movimentação do corpo para o parto acontecer, o parto vaginal, obviamente, que pode atrapalhar a relação sexual depois? Ou, na maioria das vezes, é justamente a cabeça da mulher? Na maioria das vezes, é psíquico. Né? A sexualidade é psíquica. Inclusive, de a gente achar que precisa ter... Porque sexo... Então, quando liberou que a mulher... 40 dias, então, você tem que fazer. Primeiro é isso, né? O resguardo. Esses dias eu vi até um pediatra postando na rede social. Acabou o resguardo. Esse termo resguardo, né? Ora, da onde que vem essa recomendação de que um profissional de saúde vai dizer quando que você pode voltar a fazer sexo com penetração depois de ter um bebê? Gente, isso não te parece uma coisa muito absurda? Agora você pode transar. Então, e antes? Quem determinava quando que você podia ter sexo? Quem falou 40 dias? Qual foi o tempo? E durante o pré-natal. Então, muitas coisas que a gente carrega vêm de uma construção cultural. Eu segui, tá? 40 dias certinho. Eu acho que isso daí era pra proteger a mulher do homem. Pode ser. Você seguiu porque você não vontade, queria? Ou porque... Então, gente, e aí acabou os 45 dias. 6 anos depois... Cara, agora eu tenho que lembrar. Tem que lembrar. Então, eu tenho que isso. Não é uma coisa eu tenho isso na minha cabeça. Então, mas eu lembro da... Desculpa. Nada. O João, por exemplo, eu tive epísio. Então, eu tinha muita dor não, mas aí na cicatriz. E quando eu esperei o resguardo, porque como doía para fazer xixi, para qualquer coisa que eu fizesse mais força, eu só ficava pensando como é que ia ser na hora do sexo, sabe? Eu tinha vontade de transar, mas eu tinha muito medo de sentir dor. E aí precisava, quer dizer, óbvio, né? Se o trajeto ali de uma penetração está machucado, então mulheres que passaram por um parto vaginal, elas podem estar com o períneo lacerado. Isso vai ter dor, não faz sentido nenhum você cutucar uma ferida. Isso é ilógico. Mas aí, quer dizer, quem disse que essa mulher precisa ter relação com coito? E a masturbação, né? E a o gente não... toque... quer dizer, se você pode ter orgasmo sonhando, sem qualquer toque de corpo, por que essa mulher não pode ser estimulada? E aí entra o lugar do coetério, que a mãe é a santa, porque agora ela está reservada para essa figura de cuidado. Isso também tem resquício do que era antes. Gente, isso para mim está no mesmo lugar de que mulher é para procriar. Então, agora a mulher é para amamentar. Eu vejo muito homem que fala que ficou o período todo da amamentação da mulher sem encostar no peito dela. Vários, tá? Isso não é, eu já escutei isso de vários, assim. Tipo, eu nem encostava no peito dela porque tava amamentando. Cara, isso é muito legal porque é uma redescoberta. Não existe, é bom reforçar, não existe nenhuma evidência científica de recomendar qualquer tipo de abstinência sexual depois de um parto. Não, a lógica por trás dos 45 dias era principalmente porque o lugar onde a placenta sai forma uma área exposta dentro do útero, como se você tivesse tirado uma casquinha do machucado. E aí, durante a relação sexual, pode existir a inoculação, levar alguma bactéria, e ali o colo do útero está aberto e existe a maior chance dessas bactérias ascenderem e fazerem uma endometrite. Então, é um período, todo lugar, você tem uma porta de entrada, né? A criança está machucada, pode pegar um impetigo, uma infecção bacteriana. Seria essa a lógica. Mas se o parceiro
não está carregando nenhum germe patogênico, esse parceiro tem alguma doença sexualmente Fica no transmissível? mundo das bactérias, né? Porque o mundo tinha que ser limpinho. E talvez As nossas não, acho que talvez bactérias a são recomendação inócuas. é porque isso foge ao controle. Porque quem garante que aquele parceiro não vão ter outros Exatamente. parceiros, entendeu? Então, a nível universal, existe essa É recomendação, plausível, né? porque a gente fala, olha, enquanto a mulher está sangrando, existe uma porta de entrada. Como eu não posso garantir a asepsia desse trajeto, isso é uma minha recomendação de saúde pública. Agora, a COG, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, que é um órgão internacional, publicou em 2020, eu acho, falando que realmente tudo mostra que a relação sexual, já 15 dias depois de um parto vaginal ou cesariana, não aumenta o risco de infecção intrauterina. Entendi. E aí, no grupo de obstetras, alguém estava falando assim, meu Mas quem Deus, vai fazer? se um homem vier em cima de mim com 15 dias depois de dar a luz num filho dele que passou pela minha vagina, eu vou eu vou enfiar uma espada no plexo sacral dele. Não era nem no sacral, né? Que parece uma coisa que é a mente tá totalmente ocupada com outro espaço. Então, a sexualidade da mulher, ela flutua, né? Assim como no ciclo menstrual. Você ovulou. Passou o período fértil, o corpo, se ele quer ficar resguardado, né? A progesterona da fase depois da ovulação, ela bota a mulher no lugar de ficar quietinha. E durante a gravidez e o parto também. Por isso que, assim, vai ter mulher que durante como que o desejo, a sexualidade, a libido da mulher durante a gravidez. Vocês mesmos podem dizer, você teve 2, 3 filhos, como é que isso aconteceu? Foram iguais. Tive vontade, meu libido aumentou muito. Não, foi péssimo, variou em função do casamento. Então, não tem regra. Como varia até hoje, né? Como varia ao longo da vida. Ao longo da vida, sim. Eu costumo falar, gente, eu sou ótima se você me deixar sem trabalhar. Nossa, seria assim, ótima se eu ficar sem trabalhar. Então, mas, por exemplo, no puerpério, muitas vezes eu acho que eu penso que, pela minha vivência... É um trabalho, né? Tipo, é o filho, né? Então o bebê dormiu. Aí você pensa, o que eu vou fazer agora? Dormir, comer, tomar banho, transar. Você vai vendo a sua lista de prioridades, né? Aí vai depender muito do desejo, vai depender muito de como está a relação. E é difícil ter desejo com uma criança pequenininha. Porque você tem desejo de dormir. De descansar. O sexo é uma busca. E se o seu corpo não está buscando isso, o nosso cérebro ele tem uma capacidade muito grande de organização e de estabelecer as prioridades. E eu falo, não tem nada mais broxante no mundo do que uma mulher que está cheia de outras prioridades. Então, mulheres, por exemplo, passaram por mulheres muito bem-sucedidas, mulheres muito bonitas, que não precisam ser, elas já são desejadas. Elas, às vezes, têm muita dificuldade de encontrar a própria sexualidade porque elas não precisam buscar. Elas já têm esse lugar do desejo preenchido. E para elas, às vezes, dá muito trabalho. E as pessoas não entendem que sexo é a intenção. O sexo, a sexualidade, a libido, ela não é uma coisa que cai no seu colo. Como assim, eu acordei hoje cheia de desejo. Hoje eu quero... transar pra caramba. Não, tudo na vida é intenção. E é muito importante você falar isso, Aline, porque eu acho que, de repente, no pós-parto, é um assunto que, dependendo de como tiver o relacionamento do casal, fica num limbo. O homem, talvez, não se sinta, né, com uma facilidade tão grande de abordar o desejo dele para a mulher, porque não sabe como é que está em relação à dor, não sabe como é que está em relação ao cansaço, porque sabe, vendo a dinâmica, mas não entende perfeitamente como que aquilo está para a mulher. E, né, meu marido me falou muito isso. Às vezes eu tinha receio de te perguntar e você se sentia obrigada a ter vontade de ter relação. Às vezes os dois estão com vontade, isso. Mas uma tem vontade de falar assim, olha, eu tô com vontade, mas eu tenho muito medo de sentir dor. E às vezes o marido tá super à vontade e tem medo de ofender a pessoa, dela sentir. Exatamente. E aí eu falo, o problema desse casal nunca é a sexualidade. O problema é a comunicação. E o que acontece muito. E as expectativas também, e quando eu acho estão que assim... outra coisa é, tipo, eu posso te dar prazer de outras formas, né? Assim, isso daí é difícil, né? Porque a gente tá muito atrelado a sexo com penetração. Prazer de outras formas. Mas o próprio diálogo traz isso, né, Lu? O diálogo vai trazer isso. Tipo, eu tô afim. O que a gente consegue fazer, né? Conversar abertamente. E aí isso vai esbarrar. Porque se você nunca conversou com seu parceiro sobre isso,
durante o momento do filho, Que você não tá focada vão nisso. ser outras prioridades. Então, isso é uma coisa importante de falar, assim. A sexualidade, a busca, a libido é intencional. Ela não vai, assim, acordei e tô super com desejo hoje. Nossa, agora eu vou chegar em casa e meu marido vai encostar em mim. Não. A gente busca. Isso é uma atividade psíquica, cerebral, que demanda. Então, se você quer ter uma recompensa, perder peso, você vai se matricular na academia. É intenção. Você quer passar num concurso, você vai estudar para isso. Você quer buscar o prazer, você quer ter um orgasmo, você vai ir atrás. E aí, quando você começa a ver, às vezes a pessoa tem dificuldade em buscar. Então, isso faz parte da construção de quem ela foi. Esses dias eu vi um filme que achei sensacional. Foi indicação até de uma colega, que é boa. Vocês têm que assistir esse filme. Boa Sorte, Léo Grande, que é de uma mulher madura que ficou viúva na casa dos seus 70 anos. E ela vai atrás de um Michê, assim, um garoto de programa de luxo. E ela fala com ele que ela nunca teve um orgasmo na vida. Mas ela fala, mas isso nem vem ao caso. E ela marca o encontro no hotel. E ela falou, olha, não se preocupe de me fazer chegar a esse orgasmo. E aí é bem legal, não vou dar spoiler. Mas ela, na verdade, o filme passa quase todo sendo uma sessão de terapia dos dois. Ela começa a falar. E era uma mulher que nunca tinha falado. E aí ela fala, né, da primeira experiência que ela teve, assim, de desejo, quando os pais estavam viajando, ela era muito nova, e ela via um funcionário do hotel, e ela fala, meu corpo virou uma cachoeira. É um molhadinho, né? Que eu tô Molhada. E é muito interessante como que a expressão da sexualidade, e na hora que ela fala isso, ela começa a chorar, né, assim... A sexualidade é uma parte do nosso ser. E a gente entende como sendo algo... Qual é o lugar, a dimensão que o sexo tomou? O sexo é o pecado, né? Não. E ela fala aquilo de um jeito tão Você bonito. pode sentir prazer. A outra coisa também que era, assim, um pouco da nossa adolescência, não sei se foi de vocês, a gente nunca chegava no homem e falava, quero te beijar, né? Não podia isso, não podia. A gente não podia ir pra busca. Nós, mulheres, na nossa idade, com certeza vocês também foram assim, a gente não podia ir pra busca do homem. Na minha era mesmo. Não sei, assim, a gente não tem diversidade tão grande, mas assim, no meio que eu vivi, não tinha isso, assim. A busca era bilateral. Sério? Então você foi muito evoluída. Talvez eu tenha sido reprimida. Eu acho que na minha criação, de forma geral, foi uma tendência à repressão. Uhum. Apesar de ter muito diálogo, era uma tendência a não beije muitos meninos, tenha somente um parceiro sexual na vida, case com o primeiro namorado, era muito assim. Mas acho que no meio que eu convivi... Nossa, eu poderia chegar no era bem livre. Na sua boca. A gente mesmo. E às vezes era muito livre. E às vezes aquela pessoa só quero te dar uns beijinhos. Não, ainda tinha esse tipo de coisa. Eu falei, tá tendo um churrasco do grupo, eu quero dar uns beijos em você hoje, mas depois eu vou dar um beijo no outro amigo. Nossa, você era muito liberta, Ana. Nossa, sério. Porque, e olha que engraçado. Tipo, não acho estranho você falar isso, porque isso reflete em todas as outras áreas da sua vida. De ter isso, de não ter essa obrigação, né? E com você mesma. Isso acabou refletindo em toda a sua maternidade. Eu ia falar um negócio agora que me fugiu. Ai, gente, muda aí. Você vai ter que cortar. Mas enfim, assim, porque eu, assim, da minha criação, eu tenho 2 irmãos mais velhos. E eles podiam tudo. Eles podiam pegar geral, ele chegava em casa contando que pegou não sei quem, que fez não sei quem. Eu sabia de tudo, quanto homem era um cafajeste, eu sabia. Mas se eu fizesse um terço do que eles faziam, assim, eu era escrachada. Então, assim, escrachada mesmo, tipo, eles me jogavam abaixo do cachorro. E aí, assim... O que eu acho? Eu acho que acaba, quando vem pro sexo, acaba te reprimindo muito em coisas dos seus desejos, assim, né? E assim,
Mas, assim, Não só desejo da pulsão pelo sexo, mas da pulsão de desejo vida. Sim. Com certeza. De- Em várias coisas você deve se De se reprimir. permitir. Sim, se permitir de fazer E às vezes uma quando nova conquista profissional. Isso com certeza Isso. te reprime. Nossa, muito. E se sente culpada e não sei. Então, toda vez que você pensar e do no próprio que te posicionamento no da posicionamento sua, com pra a vida. Exatamente. Eu não vou me posicionar porque vão me julgar. Na verdade, tudo que você pensar, como que você se expressa com sexo, troca essa palavra por Trabalho. pulsão. Então, quando você tem a pulsão de um novo projeto, como que era o julgamento sobre a sua sexualidade? Ah, vão falar, não faça isso. E aí, em tudo, todas as suas pulsões recebem assim, e é muito legal que a gente vê assim, realmente a sexualidade é como a linguagem, é como tudo, é só mais uma das expressões humanas. E aí a gente tem que ressignificar desde o começo, assim, como que foi. O vaginismo que eu estava falando, essa incapacidade da penetração, na verdade é uma doença psíquica. O tratamento é fisioterapia pélvica com psicoterapia. A pessoa pode ir lá fazer fisioterapia pélvica 10 anos, a vida inteira. E se você não tratar a causa subjacente, eu tenho casos de consultório muito legais, assim, que são lentos os tratamentos. Mas quando vira a chave, muda tudo de repente. E a mulher se descobre, assim, e ela passa... Eu tenho casos de mulheres que... eu tenho muito, isso é comum ainda, né? A gente acha que nunca gozaram na vida. Não, que casaram virgens. E aí casaram com aquela obrigação de ter a primeira relação sexual na lua de mel. E todas tiveram, assim, muitos problemas. Dor na penetração. Foi muito difícil. Porque quando você tem uma adolescente... Isso aí é uma das coisas, assim, que quando você é adolescente, você fica naquela preliminar trocentos anos, né? Assim, é uma medo também. Delícia. Você também tem medo de da saber o que vai penetração. acontecer. Você já fez todos os outros, mas é só fica ali naquela preliminar. E quando você casa... A preliminar some. A preliminar some. Você não tem tempo da preliminar. E aí, eu acho que quando tem filho, menos ainda. Ó, as crianças dormiram, vamos lá. E de repente você tá lá uma acorda, mãe, e aparece assim. Então é tudo muito mais rápido. O tempo é diferente, né? O tempo é diferente. E a preliminar não necessariamente... A preliminar é o mostrar o interesse. A preliminar não precisa começar no quarto fechado... Com não, toque, e mais do né? que isso, Aline. A preliminar começa no bom dia. Eu acho que pós-maternidade, a preliminar começa na admiração. Sim. Se a relação com seu parceiro não te traz admiração, vai ser muito difícil você ter o desejo. A coisa mais broxante é um pai que não é presente. Exatamente. Então, a mulher falou, olha, o sexo no pós-parto, como que ele vai ser? Ele vai ser como era antes do parto, quando a mulher quer. Porque a mulher, a gente tem uma sociedade que cria que é o homem que quer, né? O homem sempre quer. Sempre foi na história da humanidade, né? A detentora ali, né, do poder é a mulher. Então, eu falo, vai ser igual era antes. E aí eu viro pro marido nessa hora e falo, vai ser quando ela quiser, né? E às vezes isso é uma responsabilidade grande, né? Como que foi a educação sexual dos homens da nossa época? A maioria foi às custas de pornografia. Não teve educação sexual. Por isso esse fetiche, assim, pelo tal da penetração. Eu acho que para o homem era esse tipo de sexualidade, para a mulher nula. Nenhuma. Né? Nenhuma. Então, a gente ainda tem resquícios disso. Então, a mulher é procriação. Muito, sim. Então, e muitas mulheres ainda carregam consigo eu sei de mulher que nunca se masturbou na vida. Né? Então não conhece. Tem receio, né? Não sabe as não coisas conhece do corpo, o corpo, porque foi reprimida, né? Tipo, se meu pai e minha mãe chegar me ver masturbando. Não, eu tenho muito medo disso, por exemplo, com a minha filha. Quando eu vejo ela se tocando, eu tento naturalizar o processo, mas eu vejo que algumas pessoas da família acham esquisito. Acham super esquisito. Masturbação infantil é um tabuzão, assim. Tabuzão. Daria até pra chamar uma psicopedagoga. E eu fico puta, porque o menino não tem, ninguém fala nada. E com ela falam. E eu sempre interfiro. Eu falei, deixa ela não tá fazendo nada de errado. A gente só tem que ensinar o local certo de fazer. Que é privativo, que não é pra fazer na frente das pessoas. Até porque, assim, a sociedade, né? Não tá preparada. Além de não estar preparada, a gente não sabe em que local ela tá fazendo, que pessoas vendo, que isso pode estimular, né? De repente, né, tá com alguém com pensamentos... Sim, a maldade tá no mundo, não tá em nós. Exatamente. Né? Mas você vê uma repressão feminina desde o início do processo. E me veio um insight assim também, né?
quando a gente é mãe, revém muito do nosso passado. Eu reviso o passado o tempo todo, gente. Assim, não sei você, Ana, mas toda hora você se pega. Mas quando eu estava na cidade, como é que eu era? O que eu fazia? Você O que revisa me muito, falavam? né? Então, talvez quando você tá com bebê, você se vê bebê, né? Se vê criança. Então, às vezes, se sua sexualidade não começou bem dali, já tá te reprimindo no pós-parto, né? Assim, me veio isso agora, não tô devaneando aqui, mas... Mas, por exemplo, uma outra coisa também que acontece, Lu, e principalmente no pós-parto, por exemplo, eu já peguei, não diretamente eu estando presente, mas eu já ouvi muitos amigos do meu marido perguntando para ele se teve diferença depois do parto vaginal. É verdade que muda o tamanho e que o prazer fica menor? Então, assim, existe também um tabu. Já escutei também que homem que vê mulher parindo perde o interesse. Perde o interesse, né? Escutei muito. E pra gente, pelo menos, tirando o João que teve a epísio, depois os outros 2 partos que não tiveram epísio, o prazer muda muito para melhor depois do parto vaginal. Porque você consegue... A sensibilidade aumenta muito. Isso que eu ia falar, porque a vagina foi estimulada. E eu acho que também tem o lugar do hormônio, né? Quer dizer, ocitocina, o hormônio do prazer, né? O Igor falou no episódio, 2 episódios aí para trás. Você fala, poxa, tem o livro, o Parto Orgásmico, é um documentário até fácil de achar, recomendo que todo mundo olhe. E foi, assim, um grande tabu social quando começaram a falar de prazer e nascimento e amamentação, né? Desse misturar contexto. A sexualidade nisso. E hoje existe mulheres, né? E uma das coisas que faz, por exemplo, a mulher ser reprimida de amamentar em público, porque o seio para a sociedade é isso. São tantas repressões, como é que ela vai liberar o sexo? É tanta repressão, o sexo, e ela ainda tá naquele ser o sexo atrelado tipo assim, a coisa prioridade, ruim, né? não, eu acho que o sexo atrelado ao diabo, ao não sei o quê, e a mãe com a divindade. Aí um não casa com o outro. E às vezes isso tá no inconsciente também, né? E, assim, o que eu lembro é de em uma das 2 meninas parar no meio, assim, porque eu não conseguia, sabe? Tipo, broxar mesmo. Tipo, isso, assim, tipo, ai... Não, vamos parar, dá uma agonia, né? Vamos parar, que não tá bom isso aqui não. Então, e assim. às vezes isso para algumas mulheres já é difícil, porque como que isso vai ser aceito pelo meu parceiro? Exatamente, o problema não tá ali. Porque imagina se alguém fala, essa da lua de mel, eu falei, imagina que peso para essa menina que nunca teve uma penetração. Gente, primeiro que não é facinho a pessoa se acostumar com ter algo dentro da vagina. Então, até a gente tem que conversar com as meninas, vocês e às têm vezes que elas nunca nem se acostumar. tocaram. Nem botaram o próprio dedo. Depois do parto, sensibilizou depois o do lugar. parto, a mulher vem e ela fala assim, olha aqui meu períneo, porque eu tô achando... Eu olhei no espelho, e aí muitas mulheres vão olhar a vulva, a vagina no espelho pela primeira vez depois do parto. E às vezes já era minha paciente, eu olho e falo, olha, tá igual era antes, né? E é porque você nunca olhou. E esse lugar aí, mas é uma miscelânea. É fato que a amamentação, ela também coloca a mulher numa desvantagem hormonal gigantesca. Porque a prolactina inibe, assim, a resposta central, o eixo que controla, né? Todos os hormônios femininos, de modo que faz uma mudança cerebral mesmo. E o cérebro está totalmente voltado para a sobrevivência daquele ser. Isso é viável e faz parte. Como tudo na vida, você vai ter organizações. O sexo é isso, ele está num lugar de... É uma prioridade? É uma naquele situação momento, essencial? né? Depende de qual é a fase da vida. Por isso que a Luísa fala, eu sem trabalhar. Gente, é uma coisa maravilhosa quando você está de férias e não tem obrigação. É isso. É outro mundo. Então, o sexo, ele casa muito com a não obrigação. O sexo, ele E por isso que eu acho que algumas lugar. camadas, né, que não tem todo essa julgamento que a gente tem e não tem todo esse trabalho, às vezes ficam muito em casa, ainda estão desempregados e tal, que eles conseguem ter mais relações sexuais. Pandemia, quantos nenéns não foram feitos? Né? Porque tá ali agarradinho, né? Sente o cheiro. Foram os 2 apóstolos, casamentos desfeitos e nascimentos. Porque eu acho que aquilo colocou, aproximou, né? o casal. O casal que já tá afinado, ele expressa a sexualidade, mas a gente precisa ficar mais junto.
encontrar mais, provocar. E o casal que já está afastado, então o filho ou a maternidade, ele vai só escancarar aquilo que já está não tá bom. posto. Mas pode Mas ser também- motivo para um De rever novo também. conhecimento, né? De uma redescoberta. E assim, eu acho que a não vontade por um tempo é muito comum, cara. Eu E acho que às vezes as aceitável. mulheres têm uma cobrança em cima, assim, tipo, cara, eu tenho. É igual Será a que é cobrança só de das ter filho, mulheres? né? Por que Não que eu- sei se é só das mulheres. E ninguém Não, é tem porque tem que- um homem também querendo ali, né? Tipo, E o pedindo, sexo mas- não funciona com esse tem o quê? E o sexo demanda, a libido, o desejo, eles demandam atenção. Então é muito mais fácil, eu falo hoje, você pegar o seu celular e abrir um vídeo e você vai rir. A gente estava vendo um videozinho aqui, um Reels, e ali aquilo já alimenta seu cérebro de prazer, você tem uma recompensa. Tanto que no Comer um brigadeiro. Japão tá super reduzindo natalidade e relação sexual. Os jovens não estão escolhendo namorar, cara. Porque dá trabalho. Porque dá trabalho. Assim, fazer sexo também dá trabalho. Dá Eu trabalho. acho que algumas coisas que a gente pode falar assim. A primeira é se comunicar. A outra, o marido tem que estar chegando junto. Em outras coisas, Em não só no outras sexo. Não coisas. só para o Motivo sexo. de aumento de libido é homem que está presente na paternidade, né? Então eu falo, não tem a coisa mais excitante para uma mulher do que ver um homem ninando um bebê. E a outra que eu acho que é trocar carinho, né? Assim, às vezes... Que o sexo vai começar em outro ponto, né? Às vezes a gente esquece de trocar carinho, né? Durante o dia, tanta doideira, assim, de tipo... De você fazer tanta coisa e que às vezes você vai trocar carinho pra fazer o sexo e aí fica... Aí não vai ter sintonia. Você já sabe Aí que já vira está sendo obrigação. esperada. Então, o carinho não pode vir nesse lugar. Mas e a dor, Aline? Que eu vejo muita gente falar de dor. Olha, é muito raro, assim. Depende muito do que aconteceu no parto, assim. Mas a amamentação, ela impõe uma condição de hipoestrogenismo. É uma mini climatério, uma mini menopausa, assim. Mas tem poucos estudos falando que tem benefício, por exemplo, você dar o hormônio, você suplementar, tipo, o estrogênio pela via vaginal para aumentar a lubrificação. Mas isso vai ser muito individual, pelo mesmo motivo que uma mulher que que está triste, ela vai diminuir a produção do leite, então ela pode lubrificar menos. E a lubrificação é importante para a penetração, não para o desejo. Então, o mesmo motivo que levou essa mulher a lubrificar pouco vai levar essa relação, Se essa despertar o vagina desejo, ela a vai... se acomodar, esse assoalho pélvico a relaxar. Então, a sexualidade, ela precisa de um estado assim como o parto, de não alerta, de relaxamento do parasimpático. Que é muito Então, difícil na maternidade. é muito difícil, Principalmente porque os você tá no primeiros estado, meses assim. ali de vida do bebê, porque você está em estado de alerta o tempo inteiro. Precisa de alerta em tudo. Mas existe uma E com o mudança bebê, com mecânica. o bebê o tempo todo perto, né? Assim, a gente fica muito... Tem uma acomodação, sim, o assoalho pélvico. Tem sangramento. Então, enquanto a mulher está sangrando, dificilmente tem gente que não tem relação sexual menstruada. E como que ela vai ter com o útero grande ainda, contraindo, com cólica, bloqueando, com aquele peito saindo leite? É um outro lugar que a mulher se coloca. Então, assim, e ela tem pouca assistência, porque as consultas dela de pós-parto, geralmente, ginecologistas, espaçadas, são né? profissionais que, às vezes, não têm nenhum preparo para tratar de sexualidade. E essa mulher vai ficando, ela já vinha de uma vida sexual capenga e ela vai ser mal cuidada. Então, o que eu queria falar é assim, a maioria dos problemas de sexualidade, de libido, eles não são físicos, eles são psíquicos. E não tem correlação com o parto. Eles podem ter desde que tenha havido um trauma, né, do trajeto. E geralmente as lesões do períneo, as lacerações depois de um parto normal, naturais, ou até mulheres que tenham, por acaso, sofrido episiotomia, são lesões que cicatrizam dentro dessas 6 semanas pós-parto. Mas existe um ressecamento vaginal, existe a mudança anatômica. E existe também essa coisa da gente não querer. Não querer. não E tudo querer, bem, né? E às vezes eu falo, o resguardo, ele era a proteção da mulher, porque às vezes ela estava tão consumida, ela tem um homem que está em outra sintonia, que quando alguém vem e fala, olha, você não pode ter relação, dela, né? tira esse peso. Eu tava lendo alguma coisa que até o homem que ele tá envolvido no processo, ele também diminui a libido, né? Total, porque ele também não vai sente dormir diferença. direito, ele também vai estar alerta, ele também vai estar estressado. E a prioridade dele também é o Também vai ser bebê. o bebê, Ele também sim. tem mais satisfação de ver o bebê do que a mulher.
E é natural, né? Porque o sexo ainda... E qual que é o lugar que o sexo tem para essa família? O sexo na cabeça deles está sempre ligado à procriação? Porque eles vão Ou ficar da satisfação completamente... que a gente faz. Ou da satisfação, não, a gente faz sexo. E tem muito Tá os dois isso. assim, morto, não querendo. Quer ver, tem muito isso. Grupo de mulheres que acabaram de parir e vão para um churrasco. Aí uma falando, não, lá em casa, aquelas piadas. E eu falo, isso é terrível, a gente acabar perpetuando isso. Ah, lá em casa o couro já voltou a comer. E aí alguém fala, gente, eu já transei com 10 dias depois do parto. Eu falo, todo mundo tem Isso esses daí amigos transantes, né? Não, e isso daí E você é quer outra se coisa colocar. que é... Como é que fala? É uma facada na mulher, né? A De mulher novo, né? é uma facada nela. Tipo assim, ela já tá ali... Eu não sou essa pessoa. Meu bebê né? não tá ganhando peso direito, eu não tô Eu tô- dormindo à noite, eu não consigo pentear o E cabelo. eu ainda não tô transando, né? Que merda de mulher que Eu eu não sou. sirvo pra nada. E dá, assim... E dá essa sensação, às vezes, de menos mulher, assim. Eu tive essa sensação muitas vezes. Não por causa de sexo, não. Porque eu fico nessa... Eu tenho essa... Eu tenho, tipo assim... Eu fico me... Como é que fala? Me focando, às vezes, pra ter vontade e tal, não sei o quê. Mas eu falo de menos mulher, assim. Tipo, eu não dou conta sozinha. Eu tô precisando de uma babá. Eu tô precisando de alguém. Olha só, eu tô saindo com meu marido quando eu devia estar cuidando das crianças, né? E às vezes sair com o marido Faz é uma parte. coisa, é uma coisa que vai te dar vontade de fazer sexo com ele, porque você vai conversar com ele, né? sem Ou às ninguém vezes vocês só interrompendo. precisam às vezes vocês só querem conversar um pouco de novo, se conhecer. Então, assim, do mesmo jeito que é uma espada de dois gumes, assim, o filho, né? Ele pode só acentuar os problemas, mas ele pode ser um momento de redescoberta, assim. O puerpério é um momento que precisa de diálogo, nem que seja entre as brigas, assim, não tá dando, a gente tá cansado. É o momento do casal colocar ali, fazer reacordos, rearranjar reorganizar. aquilo. Como tudo, né? Como Precisa tudo. ser reorganizado depois Eu de acho uma que o puerpério temporada. é uma E oportunidade. ser sincero assim, sem fantástica. tomar que aquilo é uma ofensa, né? Cara, eu não tô nesse momento preparada para ter relação. Né? Eu não tô, eu posso fazer outras coisas. Mas é difícil, porque assim. Às a vezes você nossa não tem esse espaço na E relação, às vezes e o marido. eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de conversar, assim, porque pra mim tudo acaba na briga, sabe? Tipo, sabe? Hoje em dia não tanto, porque terapia, né? Mas assim, eu vi que não é assim que a banda toca, né? Então, realmente, assim, quando a gente não tem essa abertura, fica muito mais difícil Fica fazer muito mais sexo, difícil, sim. né? Eu acho que O isso. sexo, eu falo, a maioria dos problemas com a comunicação adequada, né? Dentro do cenário, eles se resolvem. E tirar E se esse peso da estimularem, mulher, né? né? De que ela tem que, ninguém tem que nada. A sexualidade é uma descoberta. Tem gente que vai descobrir ali o propósito da vida, uma aptidão para uma profissão com 50 anos. Tem gente que vai redescobrir a própria sexualidade. Eu tenho mulheres que, tive uma paciente que com 15 anos de casada, ela falou que teve um orgasmo, sentiu prazer na penetração vaginal. E olha, um casamento de 15 anos, às vezes quem olhasse fala assim, não, esse casamento tá uma merda, né? Não, ela foi se reorganizando. Então, não é porque ela agora tá com 60 anos, ela fala, minha vida sexual agora é muito melhor do que era aos 20 anos. E o puerpério pode Até pelas mostrar... descobertas, né? É um momento de descoberta. Então, não se coloque nesse lugar de que eu tenho que... Mais Você uma vai obrigação. E nem mais que uma você é obrigação. menos, né? Nem que é menos, Cada né? uma Porque vai eu ter não um tô tempo fazendo diferente. há tantos Sexo é meses. gostoso, gente. É coisa boa. É E a igual busca comer por uma ele coisa. tem que ser gostosa boa. também. É trabalhosa, como tudo É mesmo que a dá busca prazer. pelo alimento do bebê tem que ser prazerosa, da gente também. A Também. busca, talvez, eu acho que às vezes Só acho a que tem gente que se entrar no toque radar, pouco, né? né? Eu acho que tem que entrar no radar, na verdade, de que é importante para o casal. É vital, né? E para a mulher, independente do casal, então sozinha ou acompanhada. Então, assim, o sexo precisa entrar no radar da cabeça da mulher, não como mais uma obrigação, mas como mais uma coisa que pode ser boa para ela. Dá uma Para dar uma calmadinha. acalmada, para trazer prazer, pra trazer felicidade. E não necessariamente vai ser um sexo tradicional, Sim. aquilo que você... Então, você tem a chance de pegar agora aí na sua mão e redescobrir sua sexualidade depois do parto. Não é Existe frequência vibradores, sexual. né? Não é... Não é o que você vai usar, não é quantas vezes você vai ter relação, não é
quando você vai retomar sua vida sexual, mas você que vai desejar, né? Como e quando e como vai ser a Mas forma. não esperar cair do céu. Não espere cair do céu, mas Busque. a gente fala, fazer sexo é bom, mas cuidar da cabeça também é bom, é. né? Então, nas minhas terapias, eu notei isso, assim, que pra mim foi cada vez quanto mais eu me descobri, quanto mais eu me tornava dona de mim, assim, eu ainda tenho muito caminho para me tornar dona de mim, mas quanto mais eu sabia quem eu era, melhor ficava. De todas as formas também, porque eu acho que talvez a minha relação de poder conversar, de me abrir, melhorava, e isso, o sexo também ficou melhor, assim. E é muito isso, assim, eu melhorar a autoestima, melhorar a minha certeza de quem eu sou, até para eu estar aqui, né? Até para eu estar expondo, né? Assim, tudo isso, assim, foi fundamental ter cuidado da minha cabeça, né? Assim, acho que é isso, reflete, né, gente? né? Eu falo, eu quando era adolescente, mais jovem, assim, eu falo, gente, eu queria voltar no tempo e ser uma micro-Aline pra ir lá atrás e falar com aquela Aline. Você não tem que fazer nada porque alguém faz, né? Então, você ainda não é boa. Ou deixar de fazer. Ou deixar de Quanto desejo já foi reprimido. Sim. Quanto desejo já foi reprimido. Lógico que não é saindo no oba-oba, não é nada disso, não, mas quanto desejo. Às vezes você tá com uma roupa bonita e falavam que você tava sensual demais, às vezes você tá dançando rebolante. Não, sério, uma das minhas filhas dança super rebolante, e aquilo me incomoda, eu vou falar sério, me incomoda muito a rebolação. E minha amiga falou assim, eu falei, ai, gente, mas aí eu fico com medo das pessoas acharem que ela tá sendo muito sensual, né? Vulgar. Aí minha amiga falou, cara, isso tá na sua cabeça, não tá na cabeça dela. Aí eu falei, é verdade, tipo, porque eu já tava com julgamento. A sexualidade é a gente com a gente mesmo, né? Na terapia falam, no sexo é você e você mesmo, né? E eu falo, esses dias eu falei isso com meu marido, você sabe que você faz sexo com você mesmo, né? E o sexo é a gente com a gente mesmo. Cada um querendo atingir o prazer ali. Aquela outra figura pode estar representada na sua cabeça por outra. Isso é normal. As pessoas, quando têm sonhos eróticos, raramente vão ter um sonho com o parceiro. Quando você estiver puérpera, você sonhar que tá transando, vai sonhar com outra pessoa. Isso é normal. Faz parte do psiquismo, né? Então, para você ter essa busca, você não está buscando para o outro, você está buscando para você. Então, enquanto você não se encontrar, você não vai se encontrar também na sexualidade. E como o puerpério, a mulher ela tá fora de si, ela vai, a hora que ela for retomar ou encontrar de fato a sexualidade dela, vai casar com o período quando ela começar a se encontrar de novo. Então, antes de buscar o sexo, busque a si mesma, né? Esse encontro com você mesma pode ser que seja por diferentes vias, pode ser que seja cuidando da saúde mental, passando férias, estando bem cuidada com a sua família, pode ser reencontrando o seu parceiro. Então, enquanto você não se reencontrar, você não vai encontrar o outro, né? Essa busca. Muito legal isso. O sexo é isso, é a gente com a gente mesmo. Então se toquem. Procurem. Menos. Olha mais pra dentro do que pra fora. Tira Mas não tem tira esses tabus. Né? Não converse com essa sua amiga transante. Todo mundo tem essa amiga transante que eu falo. Essa aí não existe. Eu tenho uma teoria de quem fala muito nada. Eu tinha uma amiga na faculdade que ela falava que fazia sexo todos os dias. Todos os dias. Gente, aí eu ficava pra minha amiga, tem alguém que faz sexo todos os dias? Eu ficava com aquilo na cabeça. Gente, aquilo pra mim era intrigante, todos os dias. Todos os dias. Eu falava, não é possível, todos os dias. Eu não faço nada todos os dias, gente. Não tem nenhuma atividade da minha vida que eu faça todos os dias. Só escovar o dente, xixi, cocô. É verdade. Qual é o hábito que você vai comer todos os dias, né? Agora, mas tem dias que você pode passar um dia inteiro sem comer, tem dias que você pode passar um dia inteiro sem escovar os dentes, Gente, é muito estranho, né? Alguém falar isso. É muita necessidade de autoafirmação. Tem que chamar agora um homem pra falar de sexo. Então menos é mais. Menos é mais. Será? Porque eu acho que o homem... No final desse episódio, bota o vídeo do Proibidão.
E eu, Pintinho, anda tão sozinho, só sorri na minha. Sorri na minha Que mão. bom que sorri na sua mão. Tem mulher que não sorri Então serve nunca. pro homem também. Não busque só na sua mulher a sexualidade. Vai se satisfazer, busquem, conversem, tá tudo bem. Cada um buscar o prazer. Às vezes o prazer de um vai ser comer um pote de Nutella, né? E é isso, sexo é prazer, né? A busca por prazer vai vir em tudo. Às vezes, em ver aquele bebê crescendo, vai encher vocês de prazer, né? Fazer uma viagem em família. E nessa busca do prazer, a sexualidade vai sendo reconstruída. E o sexo vem como uma coisa que brota, né? O sexo não pode ser procurado, né? Caçado. As coisas acontecem assim, quando a gente menos espera. No distraído, né? No distraído. É isso, ficamos por aqui. Só uma breve Devaneio sobre sexualidade. Até a próxima. E vai ter mais episódios sobre isso, que é Com muito certeza. gostoso.